Rapidamente. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, terça-feira, esse dia tão gostoso, né? Onde a gente se reúne para o Evangelho, para o passe, mas também para o atendimento fraterno, que eu gosto de lembrar. Caso tenha necessidade de falar um pouquinho, conversar, saber talvez um pouco mais sobre a doutrina espírita e como ela pode nos auxiliar, o atendimento fraterno é o caminho. A Silvia estava aqui do meu lado, eu vou já falar dela. A Silvia Silva, que por tanto tempo participou aqui conosco, lá atrás ainda falávamos há pouco, não é? Começou lá com a educação infantil, não é? Tantas coisas lá no início que depois cresceu, como a cesta básica, falávamos, não é? Lá no início. Mas enfim, pedimos para Silvia nos socorrer, e ela vai aqui hoje falar com vocês e vai voltar de vez em quando. A Silvia Silva, que é filha do nosso querido, saudoso Pedro, que estava aqui conosco trabalhando, mas que agora está trabalhando lá de lá. A Silvia continua aqui por muito tempo, não é? E hoje ela vai falar conosco, então, no Evangelho. Então eu peço que você venha, Silvia. A Silvia Silva, que está aqui hoje conosco. Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier, lá é no Bandeirantes Centenário? No Centenário. Ela participa da casa lá, ativamente, e fez parte aqui da nossa casa por muito tempo. E hoje temos a satisfação, a alegria de tê-la conosco. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos, daqui a pouquinho ter um passe. E nós seguimos então. Silvia, com você. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, imensa estar aqui, voltar para cá. Eu estou aqui de vez em quando, de terça-feira, né? Mas eu me lembro muito bem quando eu frequentava aqui assiduamente, né? A gente sempre tinha a oportunidade de trabalhar mais diretamente com a doutrina espírita, né? E como o Neodair falou, das aulinhas, né? Era uma felicidade muito grande. Aí o tempo passa, a gente vê que é natural o tempo passar e nós envelhecermos. Então, eu estou vendo a Clausilete lá, falou de aulinha de evangelização, dei aula para a Clausilete também, né? É muito, muito bacana. Então, nós vamos, para iniciarmos, nós vamos então fazer uma prece, todos juntos. Querido irmão Jesus, amado Pai, nós aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para falarmos um pouquinho do que Jesus fez aqui por nós na Terra, quando Ele passou por aqui, conviveu conosco, das suas lições, falarmos também da doutrina espírita, das explicações das causas dos sofrimentos, porque quem de nós não sofremos, não é verdade? Pedimos também a proteção da espiritualidade amiga, aqueles mensageiros, aqueles que estão sempre aqui conduzindo, ajudando a conduzir os trabalhos, nos incentivando, estimulando. A eles também nós pedimos proteção, intuição, mas também agradecemos a nossa gratidão por estarem sempre conosco. E sempre pedimos em benefício de todos os necessitados, encarnados e desencarnados, aqueles que vêm, às vezes, em caravanas aqui na Casa Espírita, da espiritualidade, para aprender juntamente conosco. Então, nós, em nome de Jesus, em nome do nosso Pai, nós pedimos permissão e começamos a nossa exposição da noite. Que assim seja. Bom, só para dizer para vocês, a casa que eu frequento cabe 50 pessoas no máximo. Então, estou acostumada com menos encarnados. Desencarnado pode ser que tenha bastante, mas a gente não vê, né? Mas vamos lá. Então, no livro segundo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na pergunta 132, ele indaga aos espíritos superiores. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, para que a gente vem? Para que a gente nasce? Passa pela existência corporal, né, vamos assim dizer. Aí vem a resposta dos espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea.
Nisso é que está a expiação. Essa parte, as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, todos nós temos que viver uma existência, mais outra, mais outra, mais outra. Porque se a gente vivesse uma só, não faria muito sentido. Para quem está tudo bem, que não tem uma doença, não teve um problema, está bem financeiramente, está tranquilo, está tudo certo. Mas e para aqueles que convivem conosco e praticamente tem muita coisa, vamos dizer assim, errada na sua vida, estão sofrendo, né? Então, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho, ou seja, um corpo físico, em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Bom, vocês podem estar estranhando, né? Mas como nós acreditamos, quem aqui na casa, se não tiver alguém que não tem conhecimento do Espiritismo, a gente vai explicando com o tempo, mas no decorrer da exposição. Mas suponhamos que todos nós aqui tenhamos um conhecimento, pelo menos aquele necessário, aquele básico do Espiritismo. Nós estamos agora no planeta Terra. É um planeta chamado planeta de provas e expiações. Não é aquele planeta ainda que nós vamos encontrar aquela felicidade, aquela alegria. Por isso que nós vivemos, às vezes, descontentes com as coisas. E é muito comum a gente encontrar pessoas que falam assim, eu não devia ter nascido nesse planeta. Não é nem nessa cidade. Eu não devia ter nascido nesse planeta. Por quê? Porque está tudo errado. E se sentem deslocados. E não vamos aqui analisar o mérito da questão, porque tem pessoas que se sentem mesmo deslocados, de ver tanta coisa, tanta ocorrência negativa, né? Então, nós passamos por vários planetas. Hoje nós estamos aqui no planeta Terra. Amanhã, não é uma passagem assim bem delimitada, né, exata. Mas no dia de amanhã, daqui umas existências, se nós nos melhorarmos bem, nós passaremos para outro planeta. Aí vou mandar um zap para a Clausilete. Clausilete, eu estou aqui, né, nesse planeta X, como é que continua? Como é que a Terra está? Continua a mesma? Não, está melhorando, graças a Deus, né? Então, dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ou seja, também progredir. Abrimos um parêntese aqui, entendendo as ordens de Deus, como disse lá no começo, né? É seguindo as leis naturais ou divinas, né? Porque sem segui-las, isso daí resulta em prejuízo nosso. Como é que nós vamos entender essas leis naturais? Vou decorar? Elas me dizem como que é, quais são as leis naturais, são 10, né, no livro dos Espíritos, né? Mas o que são essas leis? A lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Nós não podemos alegar, sabe que eu entrei na doutrina? Não que a nossa doutrina seja salvadora, mas ela mostra o nascimento, a vida, o desencarne, a vida no mundo espiritual e o reencarne, e muitas existências. Isso que nos diferencia das demais religiões, né? Algumas também até pensam como nós. Mas, então, essas leis estão escritas na nossa consciência. Então, se nós chegarmos do lado de lá, né, a gente costuma dizer do lado de lá, chegarmos na espiritualidade, porque nós chegaremos, gente. E a gente chegar lá e falar assim, meu Deus, será que eu consigo encontrar com o meu advogado, né, que era na Terra? Né, Daiane? Será que eu consigo? A Daiane é advogada, acho que eu vou atrás dela. E chego lá, não encontro a Daiane. Daiane já está em outro departamento e ninguém vai me defender. O que vai nos defender quando nós chegarmos lá? O que será? As nossas atitudes, o bem que fizemos. A gente faz o bem aqui, a gente já se sente, um bem que nós fazemos pequenininho aqui, nós já sentimos um bem-estar tremendo, não é assim? Claro que todo mundo aqui teve a oportunidade de ter um gesto bom. A gente costuma dizer caridade, né? Que a caridade, ela abre um leque imenso de opções, né? Quando a gente fala em caridade, a gente pensa muito em cesta básica. O alimento, que não deixa de ser importantíssimo. A gente vê o trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho que vocês fazem, né, Zilda, na VCC. Socorreu, inclusive, uma família que a gente está atendendo, é de uma importância muito grande, porque ninguém fica sem o alimento
material, sem o pão material, né? E o pão espiritual nós já adquirimos de uma forma que poderia se dizer mais fácil, mas a gente vê que não é tão fácil assim, né? Se fosse mais fácil, se a gente conseguisse se empenhar bem, nós estaríamos em que planeta agora? De regeneração. A gente fala tanto em planeta de regeneração, esse planeta só depende de nós, de mais ninguém. Ninguém vai fazer isso por nós. Alguém sofre no nosso lugar? Ninguém. Não dá. Eu vou chegar, vou falar, olha, gente, eu estou sofrendo, eu estou com uma doença X, sofrendo muito, materialmente, fisicamente e moralmente. Faz alguma coisa por mim. O que a pessoa vai poder fazer por mim? Vai poder orar, vai fazer companhia, vai lá ficar do lado da minha cama, se eu tiver de cama. Puxa vida, vocês estão escutando, hein? Posso até chegar a cobrar amanhã depois, viu? Então, isso já é a coisa importantíssima que a gente tem na vida. Alguém que nos dê a mão quando nós precisamos, né? E aí eles falam assim, bom, nós temos que seguir o caminho do bem. E aqueles espíritos, na 133, e aqueles espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, tem necessidade de ficar reencarnando? Seguir o caminho do bem desde o início. Tem necessidade? Aí vem a resposta. Todos são criados, simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas, né? E sem eles passarem pelas dificuldades, e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. A diferença que está aqui é que sempre seguir o caminho do bem, quem segue sempre o caminho do bem, o que vai acontecer? Vai chegar à perfeição? Obrigada. Vai chegar à perfeição mais rápido, né? Gostoso assim. A gente, quando estuda, também não é assim. A gente não fica naquela ilusão. Pode ser até que aconteceu, a famosa cola, tal, mas a gente está assim, fazendo todo o esforço para nós conseguirmos passar de ano a ano. Para quê? Não é só por causa do certificado, porque é por causa das oportunidades que a vida vai nos oferecer através disso, né? Nós podemos usar, é isso que eu já acabei de falar, o exemplo do aluno, né? O importante é termos o quê? Consciência de que somos parte de um agrupamento de espíritos. Aqui, nós, essa casa espírita, tem um agrupamento de encarnados, mas todos aqui são espíritos encarnados. Alguém tem medo de espírito aqui? Tem medo de ver? Tem. Todos nós somos espíritos, só que nós estamos encarnados. E às vezes a gente vê a pessoa e fala assim, sabe, eu queria tanto ver minha avó. Eu também queria ver a minha, até hoje não consegui. Queria tanto ver minha avó. Por quê, bem? Porque ela era tudo para mim, ela era minha madrinha. Desde que ela se foi, nunca mais eu a vi. Aí, né, a gente conversa no atendimento, então, faz assim, olha, você não pode ficar evocando sua avó, mas você pode pedir. De repente, um dia, você estava fazendo sua oração à noite no seu quarto, sozinha, e ela pode aparecer para você. Não, pelo amor de Deus, assim não. Eu quero ver minha avó de dia, na frente de todo mundo. Não quero. Né? Porque ainda existe esse tabu, essa coisa que a gente tem medo de espírito, e nós somos espíritos, né? Então, nós temos a consciência de que nós somos um agrupamento, uma família universal, reencarnados hoje nesse nosso querido planeta, todos nós desfrutando da mesma oportunidade. Fala assim, não, mas espera um pouquinho só, tem aí quem mora lá naquelas favelas. Tá. Nós estamos falando de oportunidades, é quando nós estamos falando de espiritismo, de moral, da gente levantar o ânimo. Nós estamos falando da vida espiritual. Porque materialmente sempre vai ter essa diferença, até que um dia todos sejam iguais. Mas materialmente um trabalha mais, outro menos. E detalhe, muita gente chega a rezar para ganhar na loteria. Vou ver a carinha de cada um aqui. A gente chega a rezar, só que os espíritos nos ensinam que a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Porque nós vamos lidar com poder, que tudo para nós, nada vai ser empecilho para nós. Então, é aí que vai testar a nossa humildade, aquela questão de tratarmos o outro por igual. E todos nós, fiquem preparados, todos nós passaremos pela prova da riqueza e da pobreza. O bom mesmo é ficar na média, né? Então, quem sabe a gente consegue
esse feito, né, de levarmos a nossa vida tranquilamente e conseguirmos aí chegar numa situação que não seja nem tanto lá, nem tanto cá, né? Então, vamos caminhar, né? E outra, esse negócio disso que eu estou dizendo aqui, não é uma coisa tão simples, a gente está falando em teoria, mas a prática é difícil, né? A gente fazer aquele exercício do bem diariamente, não errarmos, né? Eu não vou pedir para levantar a mão quem acha que errou, de jeito nenhum, né? Lá no Chico Xavier eu faço isso. A pessoa pega e fala. Então, mas nós não vamos perguntar por quê. Todos nós erramos. Isso acontece, porque nós estamos aqui aprendendo. O que a gente não pode fazer é incorrer no mesmo erro. Então, nós estamos aprendendo, nos desenvolvendo, evoluindo, para nós conseguirmos lá, futuramente, chegar até onde Jesus chegou. Às vezes a gente fala de Jesus, a pessoa fala, mas você está querendo muito. Está tudo explicado aqui, chegaremos à perfeição. Qual foi o espírito mais puro que passou aqui pela Terra? Jesus. E Deus já criou ele Jesus? Não. Ele também passou por várias situações, só que ele é aquele caso aqui. Não demorou, não ficou repetindo, aproveitou todas as oportunidades de fazer o bem e seguir um caminho, né, muito bom. Às vezes eu fico lembrando assim, que a gente pode fazer uma comparação com uma grande orquestra. Vocês já viram assim no YouTube, ou uma certa hora da vida de vocês, como é que é uma orquestra quando vai se apresentar? Tem alguém que estuda música aqui? Não? A orquestra, quando ela vai se apresentar, a gente vê lá na Sala São Paulo, por exemplo, eles tocando maravilhosamente bem, a gente fala, nossa, que dom! Nossa, como eu queria... Gente, eles treinam diariamente, várias vezes ao dia. Então, eu penso assim, seria uma pálida, né, um exemplo muito pálido, assim, como se fosse o Senhor, nosso Pai, né, nós aqui, filhos, fazendo parte de uma grande orquestra, enquanto todos nós não estivermos afinados. Vocês já viram quando alguém dá uma desafinada no meio da orquestra? Só parece aquilo. Então, nós somos parte dessa grande orquestra, e o que Deus quer de nós? Que todos nós fiquemos em harmonia, em uníssono, para que a gente consiga realizar. A união faz a força, sabe? A união faz a força. Quanto mais amigos nós adquirirmos de verdade aqui, é bom já para essa existência. Porque vocês viram, quando a gente passa apertado, a primeira pessoa que a gente liga para aquele amigo que às vezes faz 10 anos que não fala com ele. Oi, como é que você está? Tal. Vem aquela insegurança natural na gente, porque nós temos isso, nós temos aquela coisa da lei de conservação, né? Então, não é porque é jovem, né? Porque é jovem não tem medo das coisas. Tem também. Então, a gente busca esses amigos, né? E os amigos espirituais, então, eles estão sempre conosco, nem que nós não os chamemos, mas eles estão sempre presentes, de acordo com as nossas vibrações, né? Então, o que nós estamos falando de sofrimento, de problemas. Esse é o tema da noite, da reflexão que a gente está fazendo sobre as questões dos sofrimentos, os porquês e também o que nós podemos fazer para aliviarmos. Tem uma definição aqui, depois eu chego nela, que o sofrimento é algo assim, é inevitável, né? Quando você tem uma doença, alguma coisa. Só que a aflição já não é o sofrimento, a aflição é a forma pela qual nós enfrentamos esse sofrimento. Então, exemplo. Então, vou falar de nós mulheres. A gente tem um problema aí e tal, estamos enfrentando uma dor, toma um remedinho, aí a gente consegue superar tal. Dizem que os homens não. Que eles são... Gente, pelo amor de Deus, nada contra vocês. Mas dizem que o homem, quando ele passa por algum problema, ele se entrega. A mulher, às vezes, está doente, tem que cuidar dele. Eu vou dedar meu irmão. Meu irmão veio um dia me ver aqui, ele mora em São Paulo, chegou gripado. Normalmente, ele chega na minha casa com algum problema. Não sei o que acontece. Bom, aí ele chegou gripado, só que ele já veio para ficar comigo porque eu estava gripada. Eu estava bem, assim, fragilizada. Ele falou, minha irmã, a gente sempre se deu muito bem, estou indo aí. Chegou gripado. Eu cuidei dele.
Puxa vida, o que é isso? Mas, enfim, né? Mas a gente está fazendo uma brincadeira, mas é sério, foi isso mesmo que aconteceu. Então, nós temos o nosso Jesus, né? Nosso governador espiritual, nosso irmão maior aqui. Após ele passar 40 dias no deserto, meditando, se dirigiu ao povo e proclamou o abençoado sermão da montanha e das bem-aventuranças, entre elas, bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois serão consolados. Inclusive, em uma das suas passagens, ele diz, ó que legal para a gente se fortalecer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João, capítulo 16, versículo 33. Mas será que eu passo por aflições? Alguém daqui será que está sofrendo com alguma aflição, algum sofrimento? Está passando por sofrimento? Na casa espírita, encontram um certo alívio, uma força? Isso é muito importante, né? Porque eu procurei até no dicionário o que eles falam que é sofrimento ou aflição, acredita? Procurei, porque a gente fala de sofrimento, mas na ótica espírita, né? Algum que vocês se identificarem, a definição de aflições ou sofrimento: agonia, tribulação, angústia, tristeza, mágoa, pesar, dor e padecimento físico. Só isso. Então, algum deles, nesses sinônimos aqui, algum deles a gente se encontra. E aí, como que nós vamos encontrar forças para superarmos? E outra coisa que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Vamos supor, assim, nós, através das obras complementares do Espiritismo, temos as obras básicas, né, codificadas por Kardec, e as outras complementares. E tem aquela coleção, já ouviram, já leram algum dos livros do André Luiz Espírito? Começa com o Nosso Lar. Aliás, não é contrato da Globo, mas, aliás, já começou, né, a viagem, que vai mostrar muito e realmente como é o mundo espiritual. E é interessante porque é uma divulgação, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de utilidade, né? Então, ele fala, né, nós costumamos dizer, eu não estou conseguindo viver bem, né? E aí eu estava perguntando, como será que nós podemos aliviar tudo isso? Temos um planejamento, departamento de planejamento reencarnatório, que chique. Temos lá, não sei se vocês dão senha, mas tem lá o departamento, nos livros do André Luiz, ele explicando muito bem. Nesse departamento, dependendo do nosso mérito, a gente já vê até um esboço do corpo físico que nós vamos ter. Se é saudável, se vai ter doenças, porque quem transmite a doença para o corpo, quem é? Quem é espírita precisa responder. O nosso espírito através do perispírito. Então, é como um carimbo. A gente já vem com aquela predisposição genética, mas é predisposição espiritual. E lá nesse departamento a gente vê o corpo, como vai ser a nossa vida, quem consegue fazer isso, né? Mas chegando aqui, vem um pequeno arrependimento. A gente não lembra, mas fala assim, gente, eu aprendi lá que a gente que escolhe, mas eu fui bem assim, nossa, eu não soube escolher. Gente, eu não tenho um dia de sossego. Eu não tenho um dia de sossego. Quem está lucrando com tudo isso são os médicos e psicólogos, porque eu mesma, para mim, está sendo difícil. E acontece mesmo, tem fase na vida da gente que é uma atrás da outra. Mas por quê? Porque nós temos condições de passar por isso. Jesus já falava que ninguém coloca um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. E meu pai costumava dizer, a gente se está pesado, doendo, põe uma almofadinha e depois põe a cruz. Né? Ele dizia isso nas aulas dele. Então, nós temos condições. E como que nós vamos, então, tentar fazer com que a nossa vida fique mais leve? Não existe outro jeito. É fazermos o bem. É fazermos aquilo que está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas eu não vou ser salvo, não é essa salvação que ou vai para o inferno, ou vai para o céu. A vida da gente melhorar. E todos nós podemos fazer a caridade moral ou caridade espiritual, né? Tomar conta do irmão, ficar do lado de um leito de alguém que está doente. Os casais, quando o marido chega num certo ponto, tem algum problema de saúde, a esposa vai estar lá do lado dele, o marido do lado dela, os filhos do lado dos pais, né? Que os pais vão ficando na ordem natural mais velhinhos.
E a tendência é o filho se afastar, né? Falar, não, ele está repetindo muitas vezes. Não, é uma oportunidade da gente seguir aquele mandamento, honrar pai e mãe. Então, nós vimos que nós conseguimos, através de boas atitudes, aliviar um pouco o nosso fardo. Eu tenho 2 historinhas para falar para vocês. Depois dessas historinhas, porque a gente não vai conseguir mais, também eu vou abusar da bondade de vocês, mas nós vamos contar uma historinha assim. Isso é que eu li um tempo atrás, que tinha uma jovem mãe que ela foi fazer um exame de mama, mamografia, e foi detectado câncer de mama. E como era um grau muito alto, o médico conversou com a família, com ela, e foi resolvido fazer a mastectomia, que é aquela cirurgia da retirada das 2 mamas. E não precisa nem falar, ninguém vai ficar feliz, porque não temos que ser, né, hipócritas também. Nós não vamos ficar felizes com essa notícia. E também nesse artigo eu nem sei que eu li se ela tinha algum conhecimento ou não. E se a gente tivesse conhecimento também a gente tinha direito de ficar triste, porém não revoltado, né? E aí o médico explicou direitinho, ela fez a cirurgia. No hospital, começou a receber visitas, e as pessoas falavam coisas para animá-la, para confortá-la, mas não era o que ela queria ouvir. Um falava, você é forte. E você vai tirar de letra isso aí, a gente fala muito isso, né? Você vai tirar de letra, você vai conseguir, você vai vencer. Ela chegou no final do dia, não estava nada bem. Aí vem uma enfermeira fazer os curativos, era uma senhora já, enfermeira senhora. E ela chega e vê o estado da moça, que ela foi fazer, né, o curativo. E ela olhando aquilo, acho que deve ter pensado na filha, alguma coisa assim. A mulher deixa uma lagriminha cair aqui, bem sutilmente, chega na moça e dá aquele abraço na moça. Aperta ela aqui, dá aquele abraço nela. Aí a moça fala para ela, isso era tudo o que eu queria. E aí, depois conversaram longamente. E aí, gente, foi um pequeno gesto, mas imaginem, né, vocês, o quão significativo foi. E a segunda história, que eu tenho aqui para dizer para vocês, é sobre, a propósito também do câncer. Então, nesse artigo diz o seguinte, o articulista, que ele é um médico, Dr. José Maria Campos. Caso interessante é o de um engenheiro especialista em armas e também colecionador delas. E ele foi, em certo momento, foi acometido por uma leucemia fatal na época. Leucemia é aquele câncer no sangue, né? Que muita gente consegue e outros não conseguem reagir com relação a isso. Em vez de reagir de maneira negativa durante o curto prazo de vida que lhe foi estimado, de apenas 3 meses, teve uma atitude inesperada. Refletiu consigo. Já que vou morrer, quero doar minha vida para salvar vidas. Na cidade em que morava, lá na década de 70, mais ou menos, mas tem até hoje, havia muitos atentados terroristas com bombas relógio em locais públicos. Ele, então, se ofereceu para desarmá-las. Ele era especialista. E só após ter desarmado dezenas de bombas, é que se deu conta de que o seu tempo de vida previsto havia muito já sido ultrapassado. Ele tinha intuído a solução. Ficou curado, pode acontecer, ficou curado, e ainda viveu algumas décadas. E aí se desfez da sua coleção de armas. E aí o articulista completa assim. E ainda que as ações positivas possam não ser suficientes para interromper a evolução de uma doença física, nossa postura diante dela deve mudar essencialmente, pois isso é decisivo para o verdadeiro processo de cura interior. Uma enfermidade, qualquer que seja, traz sempre consigo uma transformação a ser feita, mesmo um simples resfriado. Então, vocês vejam a importância, né, da gente ter uma postura diferente para ficar mais leve para nós mesmos, né? Então, agora, eu vou ler uma poesia como prece final, certo? É de Maria Dolores, nesse livrinho Emmanuel e Outros, psicografado Encontro de Paz, psicografado por Chico Xavier. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor, em que a paz nos descansa, porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da esperança.
perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renove a fé na bondade divina. De rotina em rotina, surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que, em contemplando a própria natureza, da rocha mais hostil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei. Se te atende na estrada ao lema de servir. Tudo é auxílio na lei. Do firmamento ao chão, serve o sol, serve o mar sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece. A fonte ajuda e passa em sussurros de prece. O vento ampara a flor perfuma a vida, face pão e celeiro e semente esquecida. A semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo dia a dia, bálsamo, reconforto, união, alegria, agasalho do tempo e coração da escola, o prato que alimenta e o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu abraço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino de amor. Que assim seja. Obrigada.